vice-prefeito, eu vejo que nenhum povo consegue se sustentar, ou reconstruir, ou desenvolver a sua história sem a sua identidade, que é a cultura. É impossível. Então, efetivamente, nós vamos ter que fortalecer a identidade do município, que se vê como uma cidade açoriana, mas não negar os atributos de contribuições de outros grupos étnicos que construíram essa cidade. Então nós vamos ter que, a partir do momento que reforçarmos uma, não podemos negar a identidade, a construção e o trabalho de outros grupos étnicos, aí negros, índios, alemães, italianos. Nós vamos ter que reconstruir essas identidades. Acima de tudo, eu vejo que no município de São José, nós vamos ter que descentralizar a cultura. É inadmissível nós pensarmos que um indivíduo que venha do Dona Wanda, venha do Zé Nitro, venha da Porquilinha, que ele tem que parar no tempo histórico. O município vai ter que levar a cultura aos bairros, utilizando os anfiteatros das escolas, as associações de bairro, os grupos de igreja, para que nós possamos realmente dar oportunidade efetiva da cultura a todos aqueles que compõem o município. No segundo ponto, nós já vimos conversando isso desde o ano passado. Eu vejo que nós temos um grande aporte turístico no município, que é a usina que está desativada Gustavo Richard, que pertence à Celeste. Já conversei com o Eduardo Pinho Moreira 2 vezes, nós temos uma resposta agora para o final do ano. E estive no Museu Usina de Maraguape, em Fortaleza, para buscar informações e conhecimentos da transformação da usina desativada Gustavo Richard em um ecomuseu usina, levando a base da guarda ambiental para lá, efetivamente uma trilha ecológica, a recuperação do meio ambiente, um museu, biblioteca, espaço de cultura e gastronomia naquela região que efetivamente está um pouco que abandonada. Então eu vejo que nós conseguimos, de um modo geral, descentralizar a cultura, reforçar a identidade, abrir espaço para outras culturas que fazem parte da cidade, construir aportes turísticos para São José, eu vejo que nós vamos contribuir bastante. Eu tenho uma postura um pouco mais ousada, vamos debater isso com o prefeito no futuro, mas eu vejo que São José já precisa construir seu piso, seu lado gastronômico, precisamos recuperar o centro histórico, recuperar a Bica da Carioca, fazer desse lugar um lugar de encontro de pessoas, de gastronomia, e reforçaremos assim várias identidades, principalmente a açoriana. E vejo que a pesca, de um modo geral, ela vai precisar de um pouquinho mais de atenção. Não vai ser da minha parte, mas nós vamos discutir isso também. Tem que conversar com a Rosinha, com o Áureo e com o Cal do esporte. Eu não vejo que cultura ela esteja desatrelada à saúde, a esporte e à educação. Então eu vejo que nesses 4 pontos nós conseguimos desenvolver projetos em comum, viu, prefeito? São José terá sucesso, muito sucesso, porque nós pretendemos construir alternativas para desenvolver o potencial da nossa cidade e dos munícipes, porque nós não temos no campo do esporte uma equipe nos Jogos Abertos construída em São José de salão, de basquete, de futsal. Nós não temos aqui em nenhum momento oficina de cultura, então eu vejo que será primordial essa relação com os outros 3 secretários para que a cultura efetivamente tenha um pouco mais de sucesso na cidade. É isso? Tá, pelo município, e a gente sabe que o funcionário de carreira é aquele que luta, que batalha e que nunca perde as esperanças que um dia as coisas irão melhorar. Às vezes a gente se aposenta, né? Tem muita gente que se aposenta e não consegue ver isso. Eu tive o privilégio de poder realizar o sonho de muitos funcionários antes da minha aposentadoria. Muito obrigada. Tá. Então, com relação à SUSP, eu trabalhei muitos anos, a minha vida profissional toda foi na SUSP. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque durante o decorrer de todos esses anos, a gente se depara com um monte de obstáculos, um monte de dificuldades, né, com relação à aplicação da legislação. Na realidade, a SUSP ela está para quê? É para aplicar o plano diretor e fiscalizar. Né? E o objetivo mesmo, meu assim, e eu acho que da administração, é o quê? É proporcionar a toda a população uma melhoria, uma qualidade de vida. Tá? E o plano diretor é um meio.
Então, nós vamos batalhar para que realmente essa administração seja aprovado um novo plano, porque o nosso plano é desde a década de 80, tá? Ele já está ultrapassado, não atende mais às necessidades da população, né? Então, isso, e aos poucos, junto com toda a equipe, porque eu vou ser apenas uma coordenadora, eu sozinha não vou conseguir fazer nenhum trabalho. O plano de ação é um plano em conjunto com todas as secretarias, porque todas têm que falar a mesma linguagem. Isso é uma reivindicação que todos os técnicos vêm pedindo a cada administração, é que tudo que for decidido com relação à administração seja de uma maneira em conjunto, porque isso facilita, né? Que todas as determinações, as normas, as regras sejam iguais. E que a gente trabalhe em conjunto, não em separado, não em ilhas. Porque isso vai facilitar o trabalho, a administração e o povo que tem a ganhar. Então, seria um dos meus objetivos, e o outro seria de estruturar a secretaria, tá? Porque hoje a gente não tem uma estrutura administrativa, tá? Para poder fazer esse tipo de trabalho, né? E no mais, ajudar a administração a proporcionar a toda a população essa qualidade de vida que todos nós temos. Bom dia aos subsecretários, em especial bom dia aos nossos amigos que compram a mesa, nosso deputado Natal, vice-prefeito Telmo Vieira, os nossos colegas, futuros colegas secretários, mas um bom dia muito especial ao engenheiro Djalma Becker, que como engenheiro está fazendo uma boa engenharia de composição. E antes de mais nada, quero falar com o presidente da Câmara, dizer que nós também, nesse período, fazemos história, no sentido de que, pela primeira vez, a transição política está sendo feita no lugar mais democrático da cidade, que é o plenário da Câmara, que é o parlamento. Isso demonstra que a cidade está com áreas de boas mudanças que retornar ao bom caminho e ao desenvolvimento que ela sempre teve e estava acostumada a ter. Agradecer ao prefeito Djalma pela confiança. Acabou o mistério, né, deputado? Tinha que me ligar, mas eu queria saber qual era a secretaria que eu queria derrubar. O mistério acabou, é essa mesmo. É uma secretaria interessante porque ela sempre caminhou meio que no paralelo da administração, né? Ela sempre faz um trabalho que é de extrema importância e que aparece muito pouco. E nesses 4 anos, convenhamos, nós perdemos muitas empresas de São José, que foram publicidades, e isso, vocês não imaginam o recurso, os tributos que se perdeu, a arrecadação que se perdeu com a fuga, né, de grandes empresas. Quando o prefeito Djalma começou a pintar os seus desejos na secretaria, começando por agregar a ciência e tecnologia, e quando ele me falou de implementar a cidade digital, no começo me assustei, mas é a grande novidade. Acho que a ciência e a tecnologia hoje, elas não podem estar fora da administração, assim como a cultura não pode estar, assim como o esporte não pode estar, assim como a saúde, a educação, a SUS, os serviços públicos da cidade, que precisa estar funcionando. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que vai ser assim, em desenvolvimento econômico, ela tem a grande responsabilidade de aquecer a economia da cidade, promover a geração de emprego, melhorar a relação dos empresários, da força econômica, da força produtiva da cidade com o executivo, os empresários e os pequenos, médios e grandes empresários disso, eles são muito cobrados, mas a atenção que nos últimos anos não tinha sendo dada a eles, essa exigência o prefeito Djalma Becker fez, e pela minha experiência dos meus quase 20 anos de vida pública, e por onde eu passei, pelas secretarias que eu passei, eu sempre deixei uma marca de fazer diferente, fazer um pouquinho diferente, e vai ser assim na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e futura Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.
Quero me colocar à disposição da comunidade, à disposição dos partidos. Quero agradecer aqui a presença do deputado Natal, do vereador Carlos Serino, da Aline, que fazem parte do PSDB. Eu quero deixar um registro muito claro. Eu recebi um convite pessoal do prefeito Zalberg, mas tenho certeza que grande parte dos meus colegas do PSDB aprovam e estão aprovando essa ideia. E eu quero, acima de tudo, servir a São José, que é o que eu sempre fiz. E muito obrigado a todos.